Mês 7, no calendário do Eterno, mês 10, dia 7 de 2021. O Eterno já nos havia deixado alguns versículos para estudar, e neste dia de expiação, dia de jejum e rogo diante do Senhor, dia de ir perante Ele e implorar o perdão de nossos pecados, o Senhor me deixou saber que devo compartilhar com vocês algumas coisas que possivelmente muitos não viram. Em Levítico 16, verso 6, nos deixa ver que nenhum mortal, mesmo aqueles designados por Deus, podem interceder perante Ele por outros sem estar limpo, em contas com Deus. Por essa razão, Arão era o primeiro a oferecer sacrifício por ele e por sua casa, e logo passava-se os demais rituais do povo. Isso traz uma grande lição para todos nós hoje. O Eterno está preparando um povo para que assim possa fazer por outros. O que não permita essa preparação em sua vida e saia para querer ajudar outros, se envia sozinho. Deus não vai com ele, e sua obra será infrutífera. Mas aquele que se deixa preparar por Deus, confessa suas culpas e permite que o Eterno more nele, suas obras serão frutíferas onde quer que vá. Por essa razão temos diante de nós a chuva temporã, preparatória para a chuva serôdia, para aquele povo que conhece as verdades presentes do Eterno. Nenhum varão pode impor as mãos sobre seu próximo para pedir bênção por ele, no batismo ou unção, se Deus não o houver escolhido, não o houver preparado, não houver perdoado-lhe os pecados e o mandado. Ir fora da ordem estabelecida pelo Eterno é equivalente a que Arão houvesse entrado no dia de expiação no lugar santíssimo, sem haver feito expiação por seus pecados e os de sua casa primeiro. E ainda mais do que qualquer do povo, ou líder de tribo, por ter o privilégio de ser líder de tribo e ir ousadamente e entrar no lugar santíssimo e querer fazer ali o que não lhe correspondia. Em ambos os casos era morte segura. Rebelar-se contra um assim, diz o Senhor, equivalente à rebelião de Coré, Datã e Abirã, onde o próprio Deus os eliminou do povo. O ser humano exerce muito a incredulidade e a ousadia, e por seu livre-arbítrio tem direito a fazê-lo. Mas isso não lhe dá o direito de forçar a aprovação de Deus em sua vida e atos. Isso é pena de morte para o quem assim faça, cedo ou tarde. O tabernáculo de reunião ou igreja é um lugar sagrado, consagrado a Jeová. Ali não deve ser levado nada que não honre ao Eterno, pois as amálgamas, os anátemas, trarão condenação de morte a quem os porte. Aquele que brinca com a misericórdia de Deus não é sábio para consigo mesmo e menos será para com outros. Coisa séria é cair nas mãos do Deus de Israel. Muitos, como Saul, foram rejeitados por Deus por causa de sua altivez de espírito, arrogância e orgulho diante de Deus, e o Eterno, ao altivo, vê de longe. Saul pecou ao oferecer um sacrifício que, ainda que ele houvesse sido posto, escolhido por Deus como rei de Israel, não tinha o direito de fazer. Usurpou o lugar do profeta Samuel. Portanto, Deus enviou uma mensagem de que seu reino não seria perpétuo em sua causa. Não seria perpétuo em sua casa, mas que Deus se valeria de alguém que seguisse suas instruções, seus mandatos. Recordemos que Saul, imediatamente após isso, não deixou de ser rei. Mas por sua sentença dada por Deus através do profeta Samuel, já estava dada, e ao tempo de Deus se cumpriu. Mas logo muito marcado
Mas algo muito marcado aconteceu com Saul desde então. Problemas após problemas lhe seguiam, pois o Espírito do Senhor se afastou dele, e o espírito de ira, de estresse, de depressão e possessão o atormentavam. Por isso o jovem Davi tocava a harpa para ele. Vamos analisar isso. A vida de Saul. O que ele era. Ele não se arrependeu por seu orgulho, por seu orgulhoso e obstinado coração. E escondeu a outros que havia sido rejeitado por Deus. Seguiu liderando e cometendo erros cada vez mais graves diante de Deus. Rogava a Samuel, o profeta, que não saísse de seu lado, para que o povo não soubesse o que aconteceu e seguisse confiando nele. Samuel não aceitou isso, e ele puxou seu manto e o rasgou, e ali voltou a receber outra palavra de Jeová. Assim como esse manto foi rasgado, assim o Senhor rasga hoje o teu reino. Desde aí, não recebeu mais a palavra de Deus. Saul terminou visitando a pitonisa de Endor. Terrível situação para aquele que brinca com assim diz o Senhor. Rejeitou a voz de Deus e Deus rejeitou a ele. Se tornou cruel e até perseguidor dos de seu próprio povo, como no caso de Davi, que buscava sua morte através da possessão demoníaca que o invadia. Ele foi consultar a demônios e, por fim, já que Deus não falava mais, foi consultar demônios. Ele mesmo terminou com sua vida. Triste fim para aquele que foi escolhido por Deus em um momento e ungido por ele. Agora terminava desta forma, por sua rebelião. Coisas que Saul omitiu e desobedeceu. Não aumentar exército e mulheres. Fez sacrifícios, suplantando ao profeta. Não destruiu tudo o que devia destruir e reteve o gado. Reteve cativo um rei, obrigando assim ao profeta a marcar suas mãos com sangue. Vamos analisar isso. A fraqueza é desculpável em alguns casos para o ser humano, de forma sutil por crer necessário para a proteção do povo, como ele dizia, e para a continuidade de seu reino, mas seguiu a presunção, assim que, por pressão, teve mais temor do povo, do humano, do que de Deus. Temeu tanto que não temeu desobedecer a Deus, e não temeu tanto para que não desobedecesse a Deus. Foi obstinado, tomou despojo e o rei cativo, coisas que eram explicitamente proibidas por Deus. E logo determinou com a rebeldia. Foi e consultou a pitonisa de Endor. E Deus disse que por 3 pecados, mas por 4, chega a destruição. E assim chegou o fim. A morte de Saul, por sua própria lança. Ele mesmo se deixou cair sobre ela, para não ser destruído por seus inimigos. Velemos e sejamos sóbrios. Aprendamos do passado, pois somente assim não cometeremos os mesmos erros no presente, erros de morte. Nossa lealdade ao Eterno deve ser completa, perfeita, sem reservas. Símbolo desta é aspergir com sangue 7 vezes, como se aspergia sobre os chifres do altar. Isso no momento de expiação.
Tem-se que confessar com coração contrito e humilhado nossas iniquidades, rebeliões e todos os nossos pecados. Iniquidade é injustiça, grande maldade no modo de agir, todo ato contrário à moral, à justiça, à infâmia. Aqueles que refletem uma qualidade do maligno, como se deixa ver em Ezequiel 28:18. Podemos ver ali um exemplo. Rebelião, levantar-se contra a autoridade e governo de Deus, resistir ao Eterno e sua palavra, delito contra a lei de Deus, como vemos em Números 27:14. Pecados, pensamento, palavra ou ação que vai contra a vontade de Deus, sabendo ou por ignorância, e como não foi confessado segundo a ordem de Deus, não foram perdoados. 1 Coríntios 6, 9-10 e 1 João 1, 9. Logo após isso, vemos uma mudança de roupas no sacerdote Arão, ali em Levítico 16, 23. Nosso amado Salvador, pela primeira vez, se despojou de suas vestimentas reais e se vestiu como um servo e se ofereceu como um sacrifício pela raça humana. Logo ele foi ao lugar santíssimo com as roupas de sumo sacerdote, em expiação pelos pecados confessados da raça humana crente, que ama e guarda os seus mandamentos. Mas quando sair daí, trocará sua roupa de sumo sacerdote, de advogado, para de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para de juiz, e virá a este mundo atrás de uma escolta de anjos, excelsos em glória. No dia de expiação, segundo o calendário do Eterno, afligimos nossas almas uma vez ao ano, em uníssono, mundialmente, diante de Deus. Recordemos que estamos no grande dia de expiação e é nosso dever, dia e noite, rogar ao Eterno por seu perdão para nós. Mas o que é um pecado não confessado? É um incompleto, um momento, dia ou semana, meses ou ano negligenciado que não se foi diante do Eterno pedindo momento após momento o seu perdão. É uma negligência que, se não for confessada e reparada pelo Eterno, nos acarretará a morte eterna. É um descuido capital. Se reconhecemos que nossa vida está em jogo, não deveríamos nos descuidar de uma salvação tão grande. Estes incompletos, negligências, descuidos, levam a endurecer o coração e cauterizar a mente, e a incapacitam para reconhecer suas faltas perante o Eterno. Não sente a necessidade de buscar seu perdão. Assim resta um ser humano, destituído da vida eterna por sua própria escolha. Sem sangue não há perdão de pecados. E essa parte Jesus Cristo já fez por nós. Mas sem arrependimento genuíno não existe perdão em Jesus Cristo. Essa é a nossa parte.